Olá, a Comissão de Infraestrutura do Senado está acompanhando o programa de desinvestimento da Petrobras. Em outras palavras, a venda de ativos da empresa. Tema polêmico. Na realidade, antes da venda desses ativos, é preciso deixar definidas as regras que irão reger o funcionamento desses ativos. Os novos investimentos, tanto no setor de óleo como no setor de gás, deverão ser feitos daqui para frente, principalmente por capital privado. Não existe hoje a necessidade da privatização da malha do gás do Brasil. Não há nenhum brasileiro, presidente, que não tenha a certeza do papel estratégico da Petrobras. Durante a audiência pública, os debates foram direcionados ao novo modelo do mercado brasileiro de gás natural. Quais são os planos do governo para esse setor? O Em Discussão está começando. A Petrobras, como todos sabem, tem posição monopolista em diversos segmentos. Na medida que ativos importantes da Petrobras estão sendo cogitados de serem alienados, é importante que o governo federal, é importante que o Congresso Nacional, de forma particular o Senado da República, possa refletir sobre as melhores adequações nas políticas de regulação dessas áreas que serão alvos dos desinvestimentos da Petrobras. Uma das preocupações minhas se trata da venda ou da alienação do setor de distribuição de gás, a venda dos gasodutos da Petrobras. Isso vai ter que exigir uma nova estrutura de supervisão, de ação, de regulação desses setores, porque se formos trocar um monopólio estatal por um monopólio privado, poderemos estar aí malbaratando os interesses do setor privado, dos consumidores. E a visão do Ministério, né, com transparência para a sociedade, é que o mercado de gás natural, nós queremos um mercado de gás natural com diversidade de ofertantes, de agentes, com liquidez no mercado, com competitividade, né, com acesso à informação a todos os agentes, boas práticas de mercado, né, e um mercado de gás natural que contribua para o desenvolvimento do país. O secretário Márcio Félix está liderando uma iniciativa que nós batizamos de Gás para Crescer. O Ministério está buscando uma linha para todas as suas áreas de atuação de criação de um ambiente de confiança para o investimento no país. Quer dizer, eu acho que o modelo do intervencionismo estatal, né, e da viabilização pontual de determinados investimentos na construção quase artesanal de soluções, quer dizer, esse modelo está superado porque o Estado esgotou a sua capacidade. Temos conduzido uma agenda, né, de contatos com as principais instituições do setor. Quer dizer, essa agenda de convergência, nós não vamos surpreender o mercado, não é, com soluções criativas e gestadas dentro da estrutura do governo, não é, sem ouvir os agentes de mercado. Uma visão de compartilhamento das infraestruturas essenciais, né, com estímulo à entrada de novos ofertantes, maior eficiência na utilização das infraestruturas, a competição na oferta de gás natural. Quer dizer, a nossa visão é que o preço módico é sim um objetivo, mas ele tem que ser obtido através da competição, né, através da competição e da criação de um ambiente de investimentos com custo de capital baixo que vai se refletir numa energia competitiva. Isso através da competição. Uma coisa muito importante, e aí nós vamos depender do Congresso e dos governos estaduais, a harmonização entre as regulações estaduais e federal. Quer dizer, a Constituição estabeleceu que, ao contrário do setor elétrico, que a União tem um monopólio da regulação, que no gás natural cada estado regula a distribuição de gás. Então, sem interferência, né, no poder, no espaço dos estados, nós precisamos encontrar uma maneira, né, para que o Brasil tenha um mercado, um grande mercado de gás. A harmonização entre setores elétrico e gás natural, quer dizer, algo fundamental. Muitas vezes esses dois setores conversam pouco, então nós temos um modelo em que, quando as térmicas são chamadas a gerar, em algumas situações são chamadas todas ao mesmo tempo, a demanda de gás, então, compete com a demanda industrial, né, e poderá haver um mecanismo em que a gente consiga, talvez com algumas térmicas na base, harmonizar melhor o funcionamento do setor elétrico e do setor de gás natural. A questão da operação da malha de gasodutos e de transportes, né, até mesmo avaliando, ainda não é uma decisão tomada, mas a criação de um operador único da malha de gás, será que é necessário ou não será necessário? Alguns países têm, outros não têm, né, mas é uma discussão que nós precisamos empreender no Brasil. E a questão da tarifação dos gasodutos, quer dizer, nós temos que enfrentar
um grande desafio. Quando nós evoluirmos para um sistema com muitos agentes no mercado, transacionando gás nos gasodutos, será simplesmente impossível carimbar molécula a molécula para dizer essa molécula saiu do Espírito Santo, fluiu por Rio, São Paulo e foi consumida por um determinado consumidor no Paraná. Quer dizer, vai ser impossível carimbar as moléculas. Se nós queremos um mercado diverso, competitivo, nós temos que, respeitado, é claro, o interesse de cada Estado e do processo, estabelecer mecanismos de tributação e, quem sabe, de tarifação dos gasodutos, que permitam que o mercado atinja esse patamar que nós desejamos para ele. A Petrobras é responsável por 80% da oferta do gás no mercado brasileiro, uma liderança que pode sofrer alterações com as mudanças no setor. Acompanhe. A cadeia de gás ela começa justamente na oferta da produção nacional. A oferta da produção nacional hoje representa cerca de 60% do que o mercado necessita hoje. No coração da cadeia, nós temos a rede de transporte, temos uma malha de 9.190 quilômetros, que foi desenvolvida principalmente ao longo da costa brasileira, que é onde maiormente situa-se a produção nacional. A gente vê a trajetória de importante crescimento do gás na matriz de energia no Brasil. Então, o gás ele saiu no ano de 2000, num patamar de representação de 5%, chegando a 2015 a um patamar de 14%. Isso dá um crescimento de cerca de 10% ao ano. E isso tem dois fatores importantes nessa trajetória. Um primeiro é a substituição, a política de substituição de óleo combustível por gás natural no atendimento energético ao nosso parque industrial. E um segundo ponto, o crescimento da demanda térmica. Por outro lado, quando nós vimos a trajetória da produção nacional, nós vimos aí, ao longo desses 15 anos, pegando ali de 2000 a 2015, uma ordem de crescimento de 7% ao ano. Então, nós temos ali, no início de 2000, uma produção de 36 milhões de metros cúbicos dia, fechando 2015 com 96 milhões de metros cúbicos dia. E agora, no ano de 2016, estamos projetando 95 milhões de metros cúbicos dia. Quando nós vemos o comportamento da complementariedade da importação, nós vemos aí, de fato, a relevância da complementariedade boliviana. Ao longo desses últimos 3 anos, se a gente pegar de 2013 a 2015, este fornecimento boliviano representou algo em torno de 60%. Exatamente no momento atual do mercado de 2016, nós estamos aí com uma representação na casa de 80% do que nós estamos importando está vindo da Bolívia. A Petrobras hoje participa em todos os elos da cadeia de uma forma preponderante. Quando nós vimos pela parte da oferta da produção, hoje nós estamos num patamar na casa dos 50 milhões de metros cúbicos dia, Petrobras e parceiros, e nós estamos aí com uma projeção de alcançar o final do ano, em dezembro, patamar de 60 milhões de metros cúbicos dia. Então, ao longo desse segundo semestre, nós estamos aí entrando com as ofertas do campo de Iracema Norte e Iracema Sul, mais Sapinhoá Norte. Estamos aí injetando mais cerca de 10 milhões de metros cúbicos dia na malha. E isso nos dá um patamar de cerca de 80% da oferta ao mercado brasileiro sendo atendida pela Petrobras, no que diz respeito à oferta. A situação atual que nós vimos é a Petrobras tendo uma posição relevante dentro da cadeia do gás, e nós estamos justamente num processo onde nós estamos vendendo participações em empresas de transporte de gás. Estamos buscando compatibilizar o nosso market share associado à nossa produção, a produção própria da Petrobras. E também nós estamos buscando compartilhar a infraestrutura de processamento e de terminais de regasificação. Nós vimos esse processo de uma forma onde essa transformação vai se dar de forma suave, não de uma forma abrupta. Nós não vemos uma ruptura de suprimento no mercado brasileiro.
nós acreditamos que já houve um grande avanço na regulação, com a nova Lei do Gás de 2009, necessita ter aprimoramentos nessa regulação, justamente, isso foi muito bem frisado pelo secretário Paulo, para dar uma maior competitividade ao mercado. Nós precisamos ter alguns aperfeiçoamentos, e é com esses aperfeiçoamentos que a gente vai continuar essa trajetória de avanço da indústria do gás. Receita e dívida de bilhões de dólares. A Petrobras e os ativos à venda. Eu começaria colocando uma afirmação de que nós somos totalmente favoráveis à venda de ativos da Petrobras. E acreditamos que a expansão, os novos investimentos, tanto no setor de óleo como no setor de gás, deverão ser feitos daqui para frente, principalmente por capital privado. E deixar o Estado brasileiro, reforçar o papel do Estado brasileiro como planejador, como regulador e como fiscalizador. Até porque, né, esse plano ambicioso de desinvestimento da Petrobras é um plano muito ambicioso. É um plano que fala de vender 15 bilhões de dólares em ativos em 2015, 2016. 2016 está terminando, né? Muita gente acha que está difícil conseguir essa meta, mas a Petrobras está trabalhando nessa direção. E depois, até 2018, ainda mais 48 bilhões de dólares. E esse plano é ambicioso por uma razão simples, também, que é de conhecimento de todos também, né? A empresa tem uma dívida hoje, que é a maior dívida de corporação do mundo, né? Uma dívida que, dependendo do dólar, ela vai para 500 bilhões ou vai um pouco abaixo de 500 bilhões, mas, enfim, é uma dívida em torno aí de 400 bilhões de reais. Me parece que tem 5 categorias de ativos que a Petrobras está vendendo. A primeira categoria é aquele ativo que não é negócio principal da empresa e que não tem monopólio. Então, o modelo de venda é simples. Vender uma planta de fertilizante, vender uma participação em petroquímica, vender etanol, biodiesel. Não tem muito mistério. É um ativo que não é o negócio principal da empresa e também não é monopólio natural, né? Então, a venda é um modelo simples de venda. Você tem uma segunda categoria de ativo, que ela não é monopólio natural, mas ela é negócio da empresa, que é uma empresa de petróleo, e que a Petrobras, apesar de não ser monopólio natural, ela tem uma posição muito forte nesses mercados. Estou falando do quê? De terminal de importação de líquido, estou falando em transporte de líquido, estou falando até em refinaria, né? Então, a venda desses ativos já não é tão simples assim, porque você tem que tomar cuidado, porque, para o bem e para o mal, o monopólio da Petrobras dos últimos anos, ela, por exemplo, deu garantia de abastecimento no Brasil. Então, retirar a Petrobras de determinadas obrigações tem que ser feito com cuidado, porque senão você pode causar danos muito profundos no mercado brasileiro. O terceiro tipo de ativo que eu coloco é aquele onde a Petrobras não tem monopólio, tá? É uma atividade concorrencial, né? mas que é negócio principal da empresa, que é a venda de campo de petróleo. O quarto tipo de categoria de ativo, e é o que a gente está tratando hoje aqui nessa audiência pública, é aquele ativo onde existe a presença de monopólio natural, né? Que é, por exemplo, transporte de gás, né? Então, ali é caso clássico de monopólio natural. E aí você tem que ter muito cuidado também na hora da venda, como é que você vai fazer os contratos, como é que você vai se posicionar, porque você pode correr o risco, há um risco, né, a ser minimizado, e não é fácil, não é uma tarefa simples, de você transferir um monopólio público para um monopólio privado. Quando se fala de vender, de privatizar monopólios naturais, eu acho que o cuidado tem que ser redobrado. Tem que haver muito cuidado, porque a gente pode causar, por um assodamento e por uma necessidade, que eu reconheço que existe caixa da Petrobras, você criar, entre aspas, uma bagunça regulatória no setor de gás, e ao invés de se aproveitar a oportunidade, essa oportunidade acaba virando um problema e um nó para o crescimento do mercado de gás no Brasil. A gente está vivendo uma revolução de gás natural no mundo, a oferta de gás natural está crescendo em função da tecnologia do GNL, está crescendo em função do shale gas, quando a oferta aumenta, o preço está caindo, tá certo? Então, a gente tem que começar a colocar, na minha opinião, usinas térmicas a gás natural na base do sistema elétrico. Para quê? Para você dar segurança ao sistema e dar modicidade. O que acontece hoje? O setor elétrico hoje está muito frágil
independente do clima. Basta parar de chover que todo mundo já acende o sinal amarelo. Por quê? Porque você continua operando o sistema como se as usinas hidrelétricas tivessem grandes reservatórios. Então, se você começa a botar térmica a gás na base do sistema, o que você vai fazer? Você vai economizar, inclusive, água de reservatório. E me parece que agora a gente está numa era do gás natural, porque o gás natural é o último fóssil que vai ter uma grande predominância, na minha opinião, na matriz energética, e vai ser a transição, provavelmente, para uma matriz limpa, 100% limpa, sei lá, daqui a 50, daqui a 100 anos, porque vamos combinar que a energia tem uma inércia muito grande. E o Brasil não pode ficar fora disso. Eu acho que nós estamos atrasados nesse processo. A abertura do mercado de gás natural mexe com a posição consolidada da Petrobras e, claro, traz conflitos entre trabalhadores e empresários. Quando a gente está aqui falando da Petrobras, 95% do mercado de gás natural, o controle da malha de transporte e participação em 19 das 27 distribuidoras, a gente está falando de um estrangulamento do investimento. Não tem havido investimento necessário para o desenvolvimento do mercado. Quando a gente está falando da desverticalização e da possibilidade de venda de ativos, a gente tem que lembrar de alguns erros do passado. Então, no final do ano passado, foram vendidos a participação da Petrobras, 49% da participação da Petrobras nas distribuidoras. Ela continua mantendo o controle, só que essa venda não foi efetivada, ela está parada na Justiça. Está parada na Justiça por quê? Voltamos à discussão anterior, porque não há transparência e não há um modelo claro, não se diz onde se quer chegar. Nesse slide, a gente fala de regulação federal e regulação estadual. E esse é um ponto, eu tenho conversado com algumas pessoas, e esse é um nó extremamente difícil de desatar, porque todas as distribuidoras estão protegidas pela regulação estadual, mas também teremos que alterar, rediscutir ou pensar de que forma nós podemos flexibilizar isso para poder ter uma lógica única no país. Agora, se a gente fizer a desverticalização sem cuidado, a gente pode cair num monopólio privado que vai ser muito pior para todo mundo. Monopólio privado amparado por contrato, não dá. Aí, de repente, mal feito é melhor que continue do jeito que está. Queria deixar claro que a BPIP é plenamente favorável à venda dos ativos da Petrobras. A Lei do Gás acabou não sendo capaz de diversificar a oferta de gás no Brasil, como era, na verdade, uma das diretrizes fundamentais aí da Lei do Gás. Então, hoje você tem a Petrobras ainda como único importador de gás, fora a bacia do Parnaíba, você tem praticamente a Petrobras produzindo mais de 90% do gás, tanto onshore como offshore. E agora, com essa oportunidade do desinvestimento da Petrobras, você vê, na verdade, um sincronismo entre o mercado e a Petrobras está querendo abrir, de certa forma, o mercado e revisitar toda a regulamentação que ficou pendente da época da Lei do Gás. Existe uma necessidade urgente de estar fazendo a regulamentação para acesso, tanto de gasoduto de transporte como para terminal também. Hoje o gás não é tratado como uma indústria de rede, então você tem que o fluxo do gás, você tem que identificar o fluxo do gás, que já é uma dificuldade bastante grande. O fluxo do gás tem que ser exatamente igual ao fluxo comercial, que difere bastante do setor elétrico. Então, isso prejudica o acesso de terceiro a gasoduto, prejudica o próprio acesso de terceiros aos terminais de regasificação. Hoje, os terminais de regasificação não são compartimentados, não dá para você colocar 3 ou 4 clientes usando o terminal ao mesmo tempo. Então, você precisa, de fato, de uma regulamentação que dê a possibilidade de outros agentes acessarem o terminal de maneira sincronizada e que todos os agentes consigam tirar gás desse terminal. De fato, você tem que criar uma regulamentação que consiga fazer com que o gás chegue à ponta de maneira diversificada. Hoje você
tem uma diversificação até uma certa parte da cadeia de suprimento, mas você não tem, de fato, chegando até a ponta, até o consumidor, e não chegando até a ponta você não tem concorrência, que era uma das diretrizes principais aí da Lei do Gás. A FUP vem aqui expressar nessa comissão que não existe hoje a necessidade da privatização da malha do gás do Brasil e nem a confecção de um novo operador nacional para regular esse mercado. A Petrobras, nessas últimas décadas, construiu uma malha de gás no país, robusta, tá? E ela também fechou o anel de gás no país. Hoje, se faltar gás no Rio de Janeiro, a gente pode receber pelo terminal de Suape. Se faltar gás no Nordeste, a gente pode ter gás entrando pelo terminal da Baía de Guanabara. Nós não podemos aqui falar que, nesse momento, vamos abrir o mercado, porque esse mercado ele sempre esteve aberto e ninguém tinha dinheiro para investir na faixa de duto. Eu não ouvi nenhum palestrante falando desse bem material, que são as faixas de dutos onde passa os dutos de gás e de óleo da Petrobras. Ele é valiosíssimo e muito cobiçado por empresas que transmitem dados. Para poder fazer essa faixa de duto, houve muita desapropriação, tá? Muita negociação com governos estaduais e municipais para que pudesse ser aberto esses dutos em áreas que cortam todos os estados brasileiros, principalmente no litoral. Nós somos contrários a esse compartilhamento, porque o gás ele significa a nova matriz energética, como aqui já foi falado, e que vai dar a soberania de um povo. E nós estamos falando do nosso povo, do povo brasileiro. O que nós estamos aqui pedindo aos senadores e aos membros do mercado aqui é uma reflexão não sobre a possibilidade de ganhar dinheiro nesse momento. Nós estamos falando que esse mercado ele tem que se manter sob o controle da Petrobras e do governo brasileiro para que o desenvolvimento seja equalizado. Hoje, o preço do gás no Rio de Janeiro é o mesmo no Amazonas. Abriu o mercado, mas com cautela, o papel estratégico da Petrobras. A preocupação dos senadores. É necessário promover um marco regulatório adequado, é preciso oferecer salvaguardas a esses agentes novos que irão, em última instância, assegurar a verdadeira competição na base do sistema. É necessário ajustar o planejamento do setor elétrico, de modo a que se contemple a visão do planejamento da questão do gás natural, equilibrando, portanto, essa visão de segurança energética e competitividade. Se não tivermos um marco, já do ponto de vista regulatório, mais seguro, nós estaremos depreciando esses ativos na medida em que, evidentemente, os investidores irão compensar essa indefinição ou essa incerteza regulatória em prejuízo da própria Petrobras. Eu acho que não há nenhum brasileiro, presidente, que não tenha a certeza do papel estratégico da Petrobras. Eu acho que não há nenhum senador, nenhum presidente de empresa privada, nenhum presidente de estatal, né? Não existe nenhum brasileiro nas ruas que não entenda o papel importante, né? Nenhum trabalhador que aqui foi representado pela FUP, que não veja a importância estratégica desse patrimônio, né, brasileiro. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa manter esse papel estratégico dessa instituição. O que é que nós precisamos modernizar para olhar para frente? Então, eu acho que esse momento aqui que o senhor permitiu a gente, senador Bezerra, é de fundamental importância para a gente ter esse farol de futuro. Todos hoje nós temos a preocupação de ter uma Petrobras que possa servir ao Brasil. Então, todo o mecanismo que se for encontrado no sentido de fazer com que essa empresa continue prestando esse serviço exemplar ao Brasil, a gente não tem dúvida. E a empresa não pode ser responsabilizada se teve desvio de algum diretor de conduta, desvio de conduta de algum diretor. Eu acho que a empresa é uma marca nossa, pertence ao Brasil e nós temos que fazer tudo para preservá-la.
eficientíssima contribuição para o esclarecimento das questões levantadas pelo senador Fernando Bezerra e fizeram ver a todos os brasileiros a importância estratégica que tem a Petrobras, no que toca não ao desinvestimento, como diz o senador Roberto Muniz, mas à possibilidade de novos investimentos para o futuro. Na realidade, antes da venda desses ativos, é preciso deixar definidas as regras que irão reger o funcionamento desses ativos. Eu acho que, portanto, a audiência cumpriu já a sua finalidade para mostrar ao governo federal, de forma especial ao Ministério de Minas e Energia, o tamanho do desafio que tem pela frente. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.